Muito bem, pessoal, quem fala é Thales Augusto. Vamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre mais uma inteligência artificial nessa nossa sequência aqui de reviews, digamos assim, né, sobre inteligências artificiais. A gente já falou de algumas ao longo desses últimos meses. Eu estou fazendo essa sequência aqui de vídeos bem calma, bem tranquila, do meu tempo, porque a ideia é que eu, de alguma maneira, utilize mesmo as IAs para poder trazer um feedback sincero sobre o que eu estou experimentando, né? Eu até em primeiro momento, no primeiro vídeo dessa série aqui, eu fiz uma sem eu testar antes. Pode ser até que eu faça isso sem testar, mas uma sem eu testar antes e que eu fiquei muito enganchado ali nas funcionalidades. E acabou que não foi um review, foi uma experimentação, né? Talvez eu até chame disso os outros vídeos. Mas como a ideia é falar sobre isso, a gente vai falar hoje sobre a Lovable, eu acho que chama assim ela. Antes de entrar nela, né, é importante você que chegou nesse canal, se inscreva no canal, deixa um like, é importante sua participação aqui, né, isso fortalece o trabalho, ajuda a gente a continuar postando os vídeos. Esse canal aqui é focado basicamente em trazer aqui para vocês cursos, orientações sobre cursos grátis, né? Eu já trouxe no passado tutoriais sobre WordPress, criação de site, coisas nesse sentido. Hoje eu estou falando muito mais sobre cursos gratuitos. E agora eu comecei a falar sobre IA, porque é o que tem muita gente trazendo e é um tema que toca tecnologia, é um tema que eu estou ambientado. Então faz sentido trazer para vocês também sobre isso. Mais para frente eu quero falar também sobre a parte de trazer sobre as vagas de emprego que aparece lá, né? Eu sou fundador do portal Vagas, então eu tenho um grupo aqui de empregos que é meu. Mas a ideia é, mais pra frente eu vou fazer de repente uma semanal, falando sobre as principais vagas que apareceram no portal Vagas. Dessa maneira também, um vídeo direto, sem muita edição. Chegou, gravamos e liberamos ali o conteúdo. E aí vamos lá, né? Vamos falar um pouco aqui. Antes de a gente também falar do review, né? Sobre a plataforma, é importante trazer para vocês o nosso grupo lá no nosso Telegram, né? Esse grupo aqui, ele tem já mais de 18 mil pessoas. E aqui, o que eu vou postando aqui? As informações sobre os cursos grátis que estão rolando no momento, tá? Então, a PM3 está fazendo aqui, ó. Eu nem gravei vídeo sobre isso aqui ainda, deveria ter gravado, certo? Mas uma campanha do novo curso deles de inteligência artificial, e eles estão fazendo um mini curso grátis. O time do Google, junto com a Alura, liberaram mais uma imersão. Dessa vez vamos falar sobre DevOps. A PV Educa, né, que é a minha escola, a gente está fazendo um modelo de curso diferente. A gente criou alguns grupos no WhatsApp e a gente está liberando conteúdo dentro do grupo. São alguns PDFs para leitura. Além desses PDFs, a gente vai ter uma aula de revisão geral do conteúdo e no final emitir o certificado. Sobre 2 temas. Gestão do tempo e inteligência emocional. Os grupos no WhatsApp estão sendo os canais para a gente gerar esses conteúdos. E aí lá no meu canal no YouTube a gente vai fazer meio que uma revisão geral, encerramento e explicar como é que faz para emitir o certificado do curso, tá? Então, assim, quem entra aqui nos meus canais no YouTube, os meus canais e Telegram, e também tem o canal do WhatsApp que está na descrição aqui não do vídeo, mas do canal. Se você clicar na minha fotinha, você vai lá ver. A gente vai postando direto sobre cursos grátis que estão rolando. Então tem aqui, ó, vários posts que aconteceram aí ao longo do tempo, tá? E aí, voltando, vamos agora direto ao ponto, né? Depois a gente tem enrolado um certo tempinho. Vamos falar agora aqui sobre a Lovable, né? Eu vou compartilhar um pouco minha experiência com vocês. Aí vamos lá, eu deixei aqui preparado. Deixa eu pegar ela aqui. Tá aqui. Durante um tempinho eu procurei uma IA, né, que ela fosse capaz de me trazer para mim uma facilidade de desenvolver algum sistema, certo? Hoje existem, para você fazer um sistema, você precisava fazer o quê? Contratar um programador, chamar uma equipe, validar, investimento caríssimo, certo? Para você montar algo nesse sentido. E aí, com o aparecimento de IA, apareceram algumas empresas que estão liberando, digamos assim, IAs com essa finalidade, desenvolvimento de código.
Alguns são como o Copilot, que vão lhe ajudar basicamente a programar ali, mas ele vai complementando o teu código, ele verifica a qualidade do teu código, ele vai te passando mais informações ali sobre o teu código, mas ela não vai criar o sistema para você como se fosse um funcionário, um empregado, um agente ali, né? Fazendo, quando a gente fala de IA, chama de agente. Fazendo aquilo ali no seu lugar. Você vai precisar estar junto com ela, trabalhando e construindo aquilo. E aí, né, durante esse final de semana, eu não preparei a notícia, mas durante esse final de semana que passou agora, essa empresa aqui, que é essa Lovable, ela junto com o Google, junto com o ChatGPT e a Tropic, eu não sei se fala assim, que é uma outra IA que tem para programação, eles basicamente, que é o que essa Lovable utiliza, ela utiliza, se não me engano, essa Tropic, certo? É a principal, né? Eles fizeram meio que uma competição, pelo que eu entendi ali, e liberaram por 72 horas acesso ilimitado ao site deles aqui, para poder você construir o que você quisesse, para você testar, né? E depois eles iam coletar feedbacks e qual a melhor IA para esse sentido. E aí eu fui e passei o final de semana passado agora imerso nesse negócio aqui, certo? Aí agora vamos mudar o contexto da necessidade para que vocês entendam o resultado final, certo? Eu, como sou um recém-dono de escola, digamos assim, né? É até bonito falar isso, mas tenho uma franquia de escola. Eu pretendo fazer muitas liberações de cursos gratuitos ao longo da escola, porque isso é uma estratégia utilizada, válida por muitas empresas, né? Para poder trazer alunos, trazer feedbacks, coisas nesse sentido. Então, eu estou criando uma maneira aí a melhor maneira de fazer isso. Só que, né, para a pessoa conseguir hoje, a estratégia que eu tenho para a pessoa conseguir emitir um certificado, ela precisa entrar no site da minha escola. Qual o site da tua escola? É a Zante Academy, esse Zante.academy ali, certo? A pessoa precisa entrar no site da escola, ela precisa clicar no curso e se cadastrar na plataforma, certo? Para poder ela conseguir acessar. Eu fiz isso recentemente com o curso de atendimento ao cliente. O que faz que a pessoa clique no link, faça o cadastro dela e etc. Nesse processo de fazer isso, né, o cadastro brasileiro, até para a gente poder emitir nota fiscal, coisa desse tipo, ele exige CPF. E muitas pessoas não querem informar o seu CPF em alguns sites que não conhecem, né? Então, a plataforma aqui, ela não é uma plataforma minha, ela é uma franquia que eu assino, que eu pago, né, uma recorrência aqui. E para eu manter ela ativa, eu não consigo fazer alterações no código dela, certo? Ela precisa manter o jeito que ela já funciona aqui hoje. Então eu tinha alguns desafios aqui, porque eu queria criar um site ou um sistema que me ajudasse nesse processo de... como é que eu posso dizer? De geração certificado desses eventos que eu fazia, desses eventos que eu faço de liberação de cursos grátis, sem precisar ser dentro da plataforma. Claro que eu vou armazenar de repente o lead ali da pessoa para depois fazer um contato, ou enviar o meu marketing, alguma coisa nesse sentido, mas não necessariamente eu queria que eles estivessem com o cadastro, preenchendo os dados dentro da plataforma. Qual o outro problema que eu estava enfrentando? Geralmente, por ter um público muito grande no LinkedIn, a minha página lá no LinkedIn de vagas de emprego já passou de 1 milhão de pessoas. Existem muitas pessoas de outros países, inclusive da Angola, o que o CPF também é um limitador. E aí o que acontece? Quando eu faço uma liberação dessa de curso grátis, o pessoal da Angola manda mensagem e eu tenho que cadastrar manualmente. Fazer o cadastro delas aqui e passar sem um CPF para poder elas conseguirem emitir o seu certificado. Ou gerar o certificado manualmente, usar uma ferramenta de adição, etc. Um Canva, uma vida, uma coisa dessa para poder gerar o certificado manualmente. Então o que eu queria? Automatizar esse processo, tá? Resolver esse problema de cadastro, esse impeditivo e criar um gerador de certificado ali manualmente. E aí é onde aproveitou o meu tempo ali de teste da Lovable. Rapaz, muito contexto, né? Eu falei quase 10 minutos e agora que a gente vai entrar na plataforma. Então eu fui lá para dentro da Lovable, que é essa bicha aqui. E aí eu peguei, né, o que? Eu criei um prompt, certo? Tudo parte de um prompt. Eu gerei um prompt para pedir para ela gerar um sistema
Vamos lá, antes de eu gerar esse prompt, para dar o contexto completo, esse vídeo vai ficar grande, viu? Para pegar um contexto completo, primeiro eu fui na TES, que é a plataforma que eu apresentei no meu outro vídeo. Então, se alguém quiser conhecer a TES, dá uma procurada aí no canal, tá dentro dessa série aqui. Se você estiver vendo na playlist, né, alguma coisa nesse sentido. Primeiro eu fui na TES e pedi para a outra IA gerar um prompt do jeito que eu precisava, certo? Para poder emitir o certificado. Eu até joguei depois da TES, eu joguei depois no ChatGPT para poder eu também pegar ali um prompt mais aprimorado, certo? Apesar de eu utilizar e pagar por uma IA, eu preferi também ir no ChatGPT e pedir para ele montar um prompt para mim. E ele montou um prompt. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Melhor. Deixa eu botar aqui num bloco de notas. Até para melhorar a visualização para quem está assistindo aqui, certo? E eu pedi para ele fazer esse prompt aqui, ó. Desenvolva o aplicativo completo. Com os seguintes requisitos funcionais e não funcionais. Aí botei que ele era totalmente em português do Brasil. Primeiro, a área administrativa tem isso. A parte de cadastro tem isso. O cadastro de usuário tem isso. A gestão de certificados tem isso. A área pública tem isso. E aí eu peguei o prompt completo de todas as telas, falei como que era o certificado, falei como era a estrutura esperada, a área pública, a área de emissão do certificado, como ficaria o diretório ali, e para eu configurar um wizard simples. Porque em primeiro momento, a ideia era que ela gerasse o código, eu botasse no meu servidor e botasse para rodar, certo? Mas não foi bem assim que seguiu. Eu peguei todo esse texto aqui e joguei aqui nela. E aí a gente começa aqui, ó. Até dei um spoiler aqui para vocês. Aí a gente começa as conversas que a gente teve aqui com ela, certo? Então, como foi que começou isso? Eu joguei o prompt inteiro para ela. Eu acho que ele não aparece a história completa porque foi muito tempo conversando, certo? E aí, de cara, ele gerou um sistema para mim, certo? Só que ele não entendeu muito bem qual era o objetivo do sistema que precisava. Ela acabou criando uma versão, quando eu joguei tudo para dentro dela, ela acabou criando, você quer um gerador de sistema que gera certificado. Ela compreendeu errado, certo? E até por um momento eu imaginei que, ok, isso vai funcionar para mim. Deixa eu só ver se eu consigo voltar aqui desde o começo. Pra gente facilitar, né, também dar uma visão geral da plataforma, aqui na Lovable, se você ver, é como uma IA normal. Se você clicar aqui, ele abre o chat, você aperta Enter, já era. Aqui tem a parte do seu perfil, né, que tem as interações que você teve com ela. Você só pode utilizar 5 diárias, é importante falar disso. A comunidade, aprendizado e etc. Você digitou aqui, ele direciona para essa tela, como eu já mostrei aqui. Aqui, ele tem basicamente alguns botões. O histórico de versão da plataforma, certo? Todas as versões, digamos assim, que ele foi gerando ao longo do processo com você. Ele não guarda tudo, né? Ele guarda a maioria delas. Aqui, se você ver aqui, ele guardou até ontem, às 3h12, certo? Ele guarda algumas versões antes, que você pode voltar, se der algum bug, você pode fazer um restore de versão, certo? E aí, nas minhas conversas com ela, eu pedi primeiro momento para poder ele gerar, e aí ele gerou um sistema completamente fora do que eu precisava, certo? Estranho demais. E não funcionou bem, não ficou legal, e eu peguei e pedi para ele refatorar na ideia de resgatar o que era que eu pensei que ia conseguir mostrar isso aqui, mas eu acho que não vai funcionar não, porque foi muito tempo de conversa. Eu estava tentando voltar bem para o começo para poder mostrar para vocês. Mas eu tentei, em primeiro momento, fazer isso. Ele entendeu que era um gerador de sistema, ele entendeu completamente errado. E aí eu tive que quebrar a minha comunicação com ele em algumas etapas. Então, em primeiro momento, eu disse para ele o seguinte: cria uma área administrativa com login seguro para o administrador. Ele criou. Cria um painel administrativo com os seguintes menus. Aí
Aí ela foi lá e criou. Ao invés de jogar tudo de uma vez, a experiência ficou melhor jogando por partes, ao invés de jogar tudo de uma vez para ela. E aí eu fui falando, cria parte de cadastro de curso, cria parte de cadastro de usuário, cria parte de gestão de certificado. E aí eu fui passando e ela foi gerando cada etapa, até que o sistema começou a tomar ali uma forma, certo? E aí eu acho que ficaria legal mostrar isso aqui para vocês dentro, né? Dentro da plataforma, que foi criada pela IA. Eu gerei aqui uma série de testes, né? Mas deixa eu me logar aqui. Essa aqui é a área administrativa do sistema, certo? Isso daqui foi com o prompt, certo? Mas lembra que no prompt que foi enviado, se a gente vir aqui, ó, criar área administrativa, curso, usuário, certificado, logout. Ela criou. Alunos, que depois eu renomeei para alunos, mas estava usuários, cursos, certificados e o botãozinho de logout aqui, ela criou. Depois, cria o cadastro, a parte de cadastro de cursos com esses campos. Aí, se eu colocar aqui dentro de cadastros, ela criou com os campos. Depois, eu pedi para ele criar uma lista. Depois, vai lá e aí eu fui fazendo parte por parte, certo? Cria parte de cadastro dos cursos, cria parte de cadastro de alunos, cria a gestão dos certificados, cria a área pública de emissão de certificados. Aí a área pública de emissão de certificados, aqui eu estou na área administrativa, né? Se eu clicar aqui dentro da ferramenta, bem aqui no menu ó, lateral, tem o emitir certificado. E aí ele criou. Beleza, temos um problema. Quando ele criou tudo, várias telas que eu pedi para ele criar, nada funcionava. Nada funcionava por quê? Porque não tinha banco de dados conectado. A plataforma te oferece para você integrar com Git, que é com um sistema de versionamento. E ela também te oferece um banco de dados chamado Supabase, certo? Esse banco de dados, ele é um banco que está integrado a Lovable, que você pode hospedar o seu sistema. E aí minha ideia de baixar o sistema, levar para outro canto, começou a ir mudando. Não, e se eu deixar o sistema aqui mesmo, né? Porque já está sendo construído aqui, já está rodando aqui, facilita. Porque vai para o Git, eu poderia do Git levar para um outro canto, mas não, eu consigo utilizar aqui dentro mesmo. E aí eu comecei aqui a entender como é que funcionava. Dentro da Supabase, né, você, no seu cadastro, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma informação, deixa eu botar aqui. Assim que você abre, né, ele abre essa tela aqui, onde você tem a opção de criar um banco de dados e conectar esse banco de dados ao teu sistema. Então, eu pedi aqui, ó, dentro do chat, né, eu pedi para ele criar as tabelas. Lembrando que isso aqui não é um tutorial, é um review, certo? Eu não estou ensinando como é que faz, tá? Eu pedi para ele criar as tabelas que eu precisava, né? E aqui diretamente no chat, certo? Não precisei fazer. Ele me orienta quando ele diz, ó, não tem banco de dados. Criar? Sim. Ah, precisa conectar o banco de dados. Você vai lá e conecta o banco de dados ao projeto, certo? Que é essa parte aqui que você manda conectar. Ah, você precisa adicionar um usuário ao banco de dados. Aí você vai lá e vincula. Tudo isso de uma maneira simples, certo? Simples mesmo de fazer. E aí eu fiz a vinculação do usuário ao banco de dados. E aí ele começou a fazer a parte de cadastros. Funcionar. Eu fui lá na parte administrativa, falei para ele aqui, ó, eu quero em cursos, cadastrar um curso. Tem que ter o campo nome, carga horária, uma breve descrição do curso, a data de expiração para resolver aquele meu problema. E quando passar do período de gratuito, a pessoa pode comprar o curso se ela quiser. Então botei um link aqui para que a pessoa possa, se ela quiser, comprar o curso. Aí a gente foi aqui na parte de alunos, a mesma coisa. Tem um cadastro e uma associação do aluno ao curso. Depois, se eu coloco aqui, ó, teste Oi aqui, auxiliar administrativo, e coloco para cadastrar aluno, o aluno já aparece aqui embaixo, certo? Associado aqui ao curso, tá? Nos certificados, né? Ó, eu tenho nenhum
nenhum certificado aqui, que aqui é o certificado que os alunos geram lá na área externa. Então imagina o seguinte, ó, eu emiti o certificado. Digamos que eu comecei uma campanha de liberação de curso gratuito. Vamos ter 2 cursos gratuitos, gestão do tempo e inteligência emocional. O aluno, ele vai vir aqui nessa tela, ele vai informar o nome dele, botando um e-mail. Acho que o nome dele é teste@oi.com.br, quanto é 3 mais 5, 8. E aí ele vai botar aqui para gerar o certificado. Quando ele clicar em botar o certificado, ó, ele viu que ele apareceu um alertazinho e ele gerou o certificado do aluno teste. Ó, como é bonitinho. Esse certificado que foi gerado. E aí o aluno pode imprimir o certificado, né, se ele quiser aqui, ó, olha como fica bonito o certificado, ou ele pode compartilhar no LinkedIn e vai direto adicionar ali, ele passa os parâmetros aqui, mas ele vai adicionar ali ao perfil dele do LinkedIn, certo? Cada certificado desse gera um link único, né, para que ele possa ser compartilhado. E na área administrativa, ele fica aqui, ó, salvo na área de certificados. Ó, o aluno teste gerou um certificado de gestão do tempo que eu posso também visualizar aqui na área administrativa. Então fica disponível para o aluno, fica disponível para mim. Então eu resolvo o contexto que eu falei para vocês do meu problema de liberar campanhas em que o próprio aluno possa emitir um certificado. Eu não preciso do CPF, né? Não é obrigatório o CPF. Eu não preciso que o aluno se cadastre na minha plataforma para poder isso acontecer. Isso facilita. Eu não preciso tratar manualmente nada disso. O aluno consegue compartilhar, baixar um certificado, postar nas redes sociais dele. E isso, né, dá aqui uma velocidade e eu ganho produtividade. E eu fiz isso tudo conversando com essa inteligência artificial aqui, certo? Depois que eu terminei de fazer um projeto, uma coisa que eu passei foi que a plataforma ela não desenvolveu adaptável para rodar no celular. Então eu tive que de alguma maneira fazer com que ela se adaptasse para rodar no celular, pedindo ela para fazer isso. Então eu disse, ó, o código não está responsivo. Eu preciso que rode melhor nos dispositivos móveis. Então formate as telas tais, para que ela fique responsiva. E ele foi fazendo. Em primeiro momento, o sistema também estava muito feio, certo? Não tinha nada bonitinho disso daqui. E eu pedi para ela aprimorar, trazer cores, deixar mais bonito, sugerir algumas cores. Aí ela fez. A navegação, ó, o sistema ficou perdido onde eu estou me navegando. Então eu preciso que você adicione um botão de menu na parte principal para a área administrativa, que me leve para o login e me leve também para validar o certificado, que era um outro problema que a gente tinha, certo? A validação do certificado. O aluno agora pode entrar aqui e na área administrativa e informar o código do certificado dele, clicar em validar, e ele vai validar, dizer se o certificado é válido ou não. Ele vai lá no banco de dados, verifica esse certificado, depois traz o retorno para o usuário. E isso tudo, esse sistema faz. Isso tudo de funcionalidade que eu estou falando para você, o sistema faz. Eu apenas com prompt, conversando com ele por aqui. A última funcionalidade que eu fiz foi para implementar o botão de logout. Ó, se você clicar aqui na área administrativa, esse botão de sair ele existia, mas não funcionava. Então eu pedi para ele, para vocês verem um exemplo como é, ó, implemente a funcionalidade do botão de sair da área administrativa. Ao clicar nele, efetue logout da ferramenta e redirecione para a área de login. Aí ele falou, vou implementar a funcionalidade. Eu esperei alguns minutos. Ele implementou a funcionalidade e falou, o botão já está visualmente implementado. Agora ele possui a funcionalidade completa de logout. E agora se eu clicar no botão, ele vai sair, ó, logout efetuado, você saiu do painel administrativo. Ó. Então assim, isso daqui é um dos exemplos. Você pode ver também, tem coisas aqui também que são fáceis aqui de mostrar, ó. Às vezes o sistema ficou lento e algumas vezes o sistema deu problema. E por muitas vezes eu pedi, ou ele me indicou que precisava refatorar alguma tela para poder reduzir, digamos assim,
o tamanho daquela ferramenta, o tamanho daquela tela ou o processamento daquela tela. E aí, isso foi feito isso foi feito várias vezes em várias telas durante o cenário nosso aqui, o cenário que eu tava criando, para poder não perder velocidade e funcionalidade. Então ele mesmo avisa que vai refatorar, refatora e entrega para você, e recomenda outras refatorações, certo? Aqui foi um pedido, né? Por favor, melhore o visual do certificado na tela. Período de emissão parou, passou no certificado, mas ainda pode ser seu. Eu pedi para ele refatorar esse card aqui, ó, do período que ele passou. Mas como não ficou legal, depois eu voltei a versão usando esse botãozinho aqui, porque ficou feio. E por aí vai, certo? Esse vídeo poderia ser muito longo, já tá muito longo, são 25 minutos aqui eu falando direto, mas é um review. No fim das contas, qual é o resultado aqui? É fantástico o que essa ferramenta faz. Poderia ser melhor? Poderia. Vamos falar sobre dinheiro, certo? Se eu clicar aqui em Upgrade, eu vou para a versão dela, onde mostra a versão dela paga, certo? A versão free, eu só posso conversar com ela 5 vezes por dia. Então, se você vai criar um projeto conversando 5 vezes por dia, esse teu projeto vai demorar um bom tempo para sair do papel. Porque tu vai ter que fazer prompts super completos, super gigantes. Os teus prompts vão ter que ser. E o contexto ela vai ter que entender. Inclusive, eu recomendo, se você for fazer isso, faça em inglês o prompt. Porque ela entende melhor inglês do que ela traduzir para depois. Faça em inglês o prompt. Depois eu aprendi só fazendo isso. Depois eu entendi que ela entende melhor inglês. Mas ok. Outra coisa aqui. Se você paga $25 mês, a gente sabe como é que tá a vida do brasileiro, convertendo para dólar, o que sai caro, você só recebe 100 créditos por mês. É 100 créditos mês. Tá? O que acontece? Ainda assim, as tuas conversas elas vão ter que ser muito assertivas, certo? Muito assertivas. Porque se você começar a errar e mandar informações e ela errar, os teus créditos vão pro espaço rapidamente. Então, assim, no geral, eu acho muito caro. Eu vou assinar? Não vou assinar. Não vou assinar essa ferramenta. Porque é muito caro. Como as IAs estão evoluindo muito rápido, eu não duvido nada aparecer uma IA daqui a uns dias que faça o que essa faz, mas com um preço bem mais em conta. Então vale a pena esperar um pouco. Se você já tem grana, já tem muitas ideias na cabeça de como fazer qualquer um projeto ou um sistema desse que vai te dar dinheiro, eu tinha um problema. Fala, meu Deus, bati no microfone. Eu tinha um problema, queria resolver esse meu problema. E aqui eu consegui resolver e construir um sistema como esse que eu mostrei para vocês em um final de semana. Agora, se você não tem um problema, e se você tem dinheiro no bolso e quiser pagar, isso aqui com certeza vai ajudar bastante. Por quê? Porque eu não escrevi uma linha de código. E o sistema nasceu com front-end, com back-end, conectado a um banco de dados e ainda fazendo todas as validações de formulário, de texto, de aparência, de responsividade. Né, e o sistema pode ser utilizado. Claro que aqui é uma versão free, está hospedado dentro da plataforma deles. Eles ainda têm uma opção, né, de, se você for publicar o sistema, aqui ó, de você utilizar aqui um domínio personalizado, né, um domínio seu, você conectar um domínio seu, certo? Mas também só para a versão paga. A versão gratuita não tem. Se você quiser rodar o sistema, você tem que rodar num domínio deles, né? Eu ainda pretendo ver como que ela consegue me ajudar a eu criar esse sistema, ou baixar esse sistema, tirar ele daqui, ou transformar ele em PHP para eu rodar num servidor hospedado ali na HostGator, tirar esse sistema daqui e eu botar na minha hospedagem. Então, talvez eu tenha um trabalhinho para fazer isso. Não sei quantos dias eu vou conseguir fazer isso, só com 5 iterações durante o dia. Mas eu ainda pretendo fazer isso para botar ela rodar dentro do meu ambiente, né? E eu ter o controle dos dados, do banco de dados, etc. Aqui, para um movimento como esse, eu vou ter que ficar o tempo todo limpando, tirando os dados das pessoas que estão aqui, para não, né, enfim, ficar compartilhando os dados dela nesse ambiente que eu
desconheço. Claro que é uma empresa muito reconhecida, tem camadas de segurança de informação, porém, né, eu preciso trazer isso para dentro do meu controle que seja mais seguro para os alunos, etc. Mas no geral, é isso, galera. O sistema, a IA é incrível, ela de fato cria sistemas rodando e eu espero que vocês brinquem aí e façam testes aqui, tá bom? Foi 30 minutos de vídeo, fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo tão comprido. É isso. Se inscreve no canal aí se acha que valeu a pena. Se você assistiu esses 30 minutos, se inscreve no canal, deixa um comentário. E dá a tua opinião também aí. Fala aí, Thales, ó, tem uma outra IA aqui boa. Tem uma outra IA aqui que é legal, testa ela aí. Pra programar eu acho que tem uma outra aqui que é melhor do que essa daí que você fez. Tenta aí. Que eu vou deixando aqui. E aí à medida que o tempo for passando eu vou testando, utilizando elas, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.